Nesse vídeo eu vou te mostrar como ter várias opções de layout no ArchiCAD usando módulos associados. Aqui no canal eu já fiz um outro vídeo sobre isso, mostrando uma outra técnica que vai usar o estado de renovação do ArchiCAD para que você possa ter esse resultado, que vai funcionar muito bem para mudanças de layout que envolvem somente os mobiliários, mas que não necessariamente envolvem muitas mudanças ao longo do projeto e também que não necessariamente envolvem mudanças de parede. Agora, com o método que eu vou mostrar na aula de hoje, você vai ter total controle sobre qualquer tipo de opção de projeto e de layout que você queira ter. Então, para isso, a gente vai precisar usar os módulos associados, uma função super bacana do ArchiCAD e que só um lembrete, ela está disponível somente nas versões full ou educacionais do programa. Então, se você estiver usando a versão solo, você não vai poder usar essa técnica. Agora, eu quero te convidar também a curtir esse vídeo e se inscrever no canal, para que você receba mais conteúdos como esse e esteja sempre ligado no ArchiCAD, como ser mais produtivo com ele e também como ter mais destaque profissional usando essa ferramenta incrível. Agora, vamos aprender essa técnica de módulos associados. Antes da gente fazer o passo a passo para que você também possa construir os seus módulos associados para uma opção de layout no seu projeto, eu vou mostrar como que fica isso no final das contas, já construído. Então, olha só, eu já tenho aqui um projeto de exemplo em que eu tenho módulos associados para fazer uma opção de layout de 3 ambientes, tanto aqui do banheiro, quanto do layout da sala, como também dessa cozinha e área de serviço. E aqui, olha só, eu posso circular a partir do meu mapa de vistas entre diferentes vistas dessa planta para ver as várias opções que eu tenho desses 3 layouts, tudo mudando apenas os atributos. Olha só que bacana. Se eu selecionar aqui, olha, vocês vão ver que esse banheiro inteiro, ele é um módulo associado. E ele está atrelado a um vegetal que é daquele módulo associado em específico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente acessar as minhas combinações de vegetais e se eu quiser, por exemplo, esconder todos os meus banheiros, vocês vão ver que o meu projeto, nesse arquivo, sem contar nenhum módulo associado, ele tem aqui simplesmente um buraco. E o que eu vou fazer vai ser habilitar os vegetais da opção do módulo associado que eu quero colocar aqui. E assim eu vou trocando esses elementos, como se fosse um quebra-cabeça. Então aqui eu posso esconder o banheiro 1, mostrar o banheiro 2. Enfim, eu posso ir trocando essas opções para chegar na melhor combinação de layout que eu quero e ter diferentes plantas num mesmo arquivo que mostra essas diferentes opções. Então aqui no caso, eu já salvei algumas vistas que aqui nos seus atributos a gente tem diferentes combinações. Então aqui eu tenho o estudo preliminar da planta 1, 2, 3, 4 e 5 de cada uma das possíveis soluções a partir dessas diferentes opções de layout, para que não só internamente no escritório a gente consiga ver qual opção a gente gosta mais, como também apresentar isso para o cliente da forma mais eficiente possível. Agora vamos entender exatamente como isso está funcionando aqui no background do ArchiCAD. Olha só, de novo, se eu selecionar aqui esse banheiro, por exemplo, vocês vão ver que ele é um módulo associado. E eu posso vir aqui em módulo associado e editá-lo num ArchiCAD separado. Eu já tenho isso aberto aqui para vocês verem exatamente o que está acontecendo. E aqui eu tenho um arquivo separado de módulo associado em que eu tenho uma coisa especial. E dentro de cada um desses arquivos eu tenho todas as opções que eu tenho para esse ambiente naquele método iceberg de módulos associados. Ou seja, eu tenho em cada pavimento uma opção diferente para o mesmo ambiente. Então aqui no 3D o que a gente vê é isso daqui. E se eu acessar aqui a minha planta, aqui no meu mapa de projeto, eu posso circular entre a opção de banheiro 1, entre a opção de banheiro 2, a opção de banheiro 3. Basicamente, estou circulando aqui entre os pavimentos. E quando eu jogo isso daqui nesse meu arquivo base, eu tenho essa possibilidade de ter várias opções de layout para o mesmo ambiente. Agora vamos construir isso do zero. Realmente fazer um passo a passo aqui para que você possa ter o mesmo resultado. Eu vou fazer aqui agora desse quarto daqui de cima. Eu quero ter opções de layout para ele a partir de módulos associados. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um novo ArchiCAD. E nele eu estou usando o mesmo template que eu usei para criar o arquivo base. Se você usou o template padrão, é só usar o template padrão de novo. Se você já tem um template próprio, você pode usá-lo. Assim você vai se certificar que você não vai ter nenhum conflito entre os vegetais. Agora o que eu vou fazer vai ser voltar no meu arquivo base e eu vou precisar recortar tudo aquilo daquele ambiente
que possivelmente vai mudar. Então, olha só, eu poderia selecionar aqui, por exemplo, toda essa parte interna de mobiliário desse meu quarto. Mas se eu quiser que outras coisas sejam modificadas, eu também posso querer incluí-las. Por exemplo, aqui no banheiro, vocês notaram que eu incluí também algumas paredes, porque algumas delas iam ser demolidas ou construídas em algumas dessas opções. Se você estiver fazendo uma mudança de layout que inclui somente mobiliário, você só vai incluir nesse arquivo os seus mobiliários. Mas se você vai fazer mudanças de parede, a gente tem que incluir isso. Então, nesse exemplo, eu também vou incluir aqui essas paredes, essa janela e também o nosso piso, caso a gente queira alterar esse piso no futuro. E o que eu vou fazer vai ser recortar isso daqui, porque eu quero que isso esteja apagado desse meu arquivo base. Então eu vou apertar Ctrl X no meu teclado e você vai ver que isso tudo vai sumir daqui. E o que eu vou fazer vai ser colar isso nesse meu arquivo novo de ArchiCAD. Aqui, notem uma coisa, eu vou apertar aqui no Ctrl V para colar. É muito importante que a gente mantenha a distância desse nosso elemento em relação ao ponto de origem. Então, olha só, deixa eu desfazer isso daqui. Se você tiver numa certa posição aqui, nesse novo arquivo, você apertar Ctrl V e você encontrar essa janelinha daqui, é muito importante que você habilite, olha, na localização original. Assim, quando você colar esses elementos, você vai certificar que eles vão estar na mesma posição lá no arquivo base, aqui. E isso vai ser crucial para que a gente consiga inserir esses arquivos de uma forma prática, tá bom? Então, feito isso, gente, o que a gente tem que fazer agora é começar a criar aqui o ambiente que a gente quer. Então, nesse caso, eu vou deixar uma primeira opção de layout como essa daqui, exatamente igual a gente já estava e vocês estão vendo aqui agora. Agora eu vou criar uma segunda opção de layout. E como eu vou fazer isso? Eu vou criar novos pisos. Então eu vou entrar aqui no Ctrl 7, que são as definições de piso, e eu vou começar a organizar isso melhor, tá? Então eu estou vendo aqui, olha, que eu tenho o meu primeiro pavimento, que na verdade seria um pavimento térreo. Eu vou deixar ele aqui como quarto 01. Ele já vai ter aqui um piso a piso de 3 metros, que é a mesma coisa que está lá no outro arquivo, só para facilitar aqui a nossa edição. Eu posso apagar esse subsolo, e o que eu vou fazer vai ser alternar entre um piso que é um módulo associado, um piso vazio, outro módulo associado, um piso vazio e assim por diante. Então, vou escrever aqui, olha, vazio. O próximo vai ser aqui, olha, o quarto 02. Esse daqui vai ser, de novo, vazio. E se eu quiser inserir uma terceira opção, eu posso inserir aqui acima e colocar aqui um quarto 03. No caso, eu vou manter somente essas duas opções. Eu vou apertar aqui um OK. Vou apagar os pisos que a gente não queria mais. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho a opção quarto 01, que tem isso daqui. E eu posso copiar todos esses meus elementos. Então, posso até apertar aqui Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C. Acessar a opção do quarto 2. Colar. E agora, basicamente, eu tenho, se eu acessar aqui o meu 3D, dois elementos iguais, só que estão em pisos alternados. Agora, nessa minha segunda opção, eu posso modificar o meu layout. Então, eu vou voltar aqui no piso do quarto 2 e eu vou modificá-lo à vontade. Aqui, basicamente, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou falar que essa janela vai ser demolida. Então, eu já estou vendo que ela sumiu daqui. Se eu voltar aqui na minha planta existente, eu estou vendo que ela está. Mas se eu acessar a minha planta de planejado, ela não está mais. O que eu vou fazer vai ser simples, tá? Eu vou simplesmente deslocar essa janela aqui para o lado. Só para a gente ter uma modificação nelas, para que você possa ver isso refletido lá no nosso arquivo base. E eu vou indicar aqui que ela vai ser a construir. É importante que nesse arquivo de módulos associados, você também atribua de forma correta o que é a demolir, a construir e existente. Se isso for uma coisa que você vai querer lá no seu arquivo base. Então aqui, por exemplo, a gente fez essa modificação, eu vou apagar esse armário e eu vou simplesmente deslocar essa cama para cá. Não vou fazer grandes modificações aqui, só uma coisa pontual para a gente conseguir identificar. Mas você vai fazer aqui a modificação de layout que você quiser. Então agora a gente tem nesse nosso arquivo tanto uma opção 1 quanto uma opção 2 para esse quarto. Eu vou agora simplesmente salvar esse arquivo. Então eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e eu vou salvar aqui como MA quartos. Vou dar aqui um salvar, e agora eu já posso voltar no nosso arquivo principal, que está com um quarto faltando aqui. O que eu vou fazer vai ser inserir
esse elemento de quarto. Mas antes disso, eu vou criar um vegetal para cada opção de quarto que eu quero. Então eu vou acessar aqui os meus vegetais e vocês estão vendo que aqui eu criei já vegetais para os banheiros, para as cozinhas e para as salas. Eu vou fazer a mesma coisa, mas para o quarto, que é o ambiente que a gente está criando agora. Então eu vou dar aqui um underline, MA, e vou botar aqui, olha, quarto 01. Posso até copiar isso, dar aqui um OK, botar aqui um novo e vou chamar de quarto 02. Pronto. Agora que os vegetais estão criados, a gente pode inserir esses módulos associados. Eu posso vir no menu de arquivo, conteúdo externo e colocar associação. Aqui eu vou selecionar o módulo associado. E vocês vão ver que aqui eu já tenho vários na minha lista que eu já inseri nesse arquivo. Mas aqui eu vou adicionar um novo do arquivo. E eu vou selecionar aquele arquivo que a gente acabou de salvar. Agora é muito importante que a gente escolha o piso que a gente quer inserir. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma importação dessas para cada um dos pisos que eu tenho lá no meu arquivo de módulo associado. Então, nesse caso, eu vou primeiro colocar o quarto 1, depois eu vou botar o quarto 2. Então, coloquei aqui, posso selecionar, e agora eu vou escolher o vegetal no qual ele vai estar inserido, que é o vegetal que a gente acabou de criar. Ele vai estar no quarto 01. Feito isso, se eu quiser ajustar alguma dessas configurações, eu posso, mas eu posso simplesmente colocar essa associação. O ArchiCAD vai carregar e já vai colocar esse módulo associado aqui para a gente. E ele já está aqui. Inclusive, agora, se eu acessar as minhas definições de vegetais e eu apagar o quarto 1, vocês vão ver que ele vai ficar escondido. Então, agora eu tenho já essa flexibilidade para poder inserir o quarto 2, por exemplo. Então, eu posso fazer o mesmo processo de conteúdo externo, colocar associação. Eu vou escolher o módulo do arquivo de novo, mas dessa vez, em vez de ser o quarto 1, eu vou escolher o pavimento do quarto 2, vou selecionar, só preciso trocar o vegetal para ser o vegetal correto, eu vou colocar essa associação e pronto. Agora eu já tenho essa combinação feita, eu já tenho tudo isso certinho. O que eu preciso fazer aqui, olha, é simplesmente ter esses vegetais de acordo. Então, nesse caso, eu tenho aqui, olha, o quarto 2, se eu desabilitar, ele vai sumir, mas se eu pegar aqui agora o quarto 1 e habilitar, ele vai aparecer e olha só, eu já tenho aqui essas opções de layout que podem incluir uma planta de demolir, construir. Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, e estiver vendo uma planta de... Pode ser uma pós-demolição? Não. Deixa eu pegar aqui, nova construção. Pronto. O que vocês vão ver aqui? Que se eu estiver usando essa opção de quarto 2, que tem uma opção da janela, eu vou ver aqui, de fato, ó, que eu tenho aqui uma janela que está sendo construída e eu tenho aqui uma janela que está sendo demolida. Agora, se você foi atento, você pode ter notado que essa nossa segunda opção de quarto, ela ficou com umas coisas um pouco esquisitas nas suas paredes. Olha só, eu tenho essas paredes que parecem não estar se encontrando aqui e aqui. Isso é porque a gente tem que lembrar que no ArchiCAD, mesmo que um vegetal esteja escondido, os elementos dele, eles estão interagindo com os elementos que estão visíveis. E eu tenho aqui vários elementos de parede sobrepostos, porque eu tenho módulos associados que estão ocupando o mesmo lugar no espaço. O que eu preciso fazer é muito fácil. Eu preciso voltar nas minhas definições de vegetais e me certificar que cada um desses vegetais daqui de um módulo associado tem esse número de grupo de interseção separado e exclusivo. Então, nesse caso, eu vou botar aqui o número 18, que eu sei que nenhum outro vegetal tem, e o 19 para o quarto 2. Basicamente, eles têm números que são diferentes e mais nenhum outro vegetal tem. Assim, eu vou me certificar que eles não vão interagir com outros elementos. E eu já consigo ver aqui, olha, que esses elementos eles não vão interagir. E agora eu só preciso estender essa parede daqui. Se eu quiser fazer um acabamento de fim de parede para corrigir esse reboco, eu também posso. Isso acontece porque foi a forma como a gente recortou essas paredes lá no primeiro momento dessa aula. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma planta e um modelo que tem várias opções de layout de uma forma super inteligente usando os módulos associados do ArchiCAD. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima.